Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. No episódio de hoje vou partilhar contigo a parte 2 da minha cura, da cura do meu transtorno alimentar e como é que eu passei de 80 quilos na minha gravidez para hoje, onde estou hoje, com 57, 58 quilos mais ou menos. Todo o processo, vou-te explicar tudo aquilo que eu fiz e vou-te dar no final deste episódio 6 passos que, na minha opinião, são fundamentais para curares de dentro para fora e atingires o corpo que tu queres ter. Fica desse lado. Se quiseres ficar a par de todos os episódios deste podcast, a cura do corpo através da cura da alma, subscreve o canal e fica a par. Temos um episódio semanal onde vou partilhando as minhas vivências e muito em breve vou trazer aqui convidados. Portanto, fica desse lado, subscreve e partilha. Se não viste o episódio anterior, verifica aqui o episódio onde eu partilho contigo quando é que começou a minha cura. A minha cura começou quando eu descobri que estava grávida e no episódio partilhei tudo aquilo que decorreu durante a minha gravidez, o meu aumento natural de peso e a forma como eu reagi de forma natural a todos esses acontecimentos. E hoje venho falar do pós-parto, do nascimento da minha filha e onde é que eu estou hoje. Portanto, à data de gravação deste episódio, a minha filha tem 4 anos e meio, um bocadinho mais, e o que é que aconteceu depois do nascimento dela até a data de hoje? Então, o que é que aconteceu? Quando a minha filha nasceu, e eu acredito muito nisso, não é só um bebê que nasce, é uma família que nasce, é uma mãe que nasce, que não existia antes, e é tudo um renascer, é tudo novo, é extraordinariamente tudo demasiado intenso. E este demasiado pode ter os dois sentidos, pode ser muito bom como também pode ser muito mau. E isto no sentido de nós não termos controle de tanta coisa que acontece no nosso corpo, com as nossas emoções, com as nossas hormonas. Então é um processo e temos que estar, não digo preparados porque ninguém nos prepara para, mas deixarmos ir, vivermos um dia de cada vez e descobrirmos-nos. Eu acho que isso é o mais importante. Então, após o nascimento da Noah, voltámos para casa, passado uma semana e foi tanta coisa que aconteceu naqueles dias, não só do parto. A minha filha depois, entretanto, teve que ir para a neonatologia, mas isso já é outro tema. E então ela só veio para casa uma semana, mais ou menos uma semana depois dela nascer. E era tanta emoção, foi tanta coisa que aconteceu num curto espaço de tempo que, obviamente, o meu último pensamento vai para exercitar, começar já uma dieta ou quer que fosse, isso nem sequer me passou pela cabeça. Então nós fomos para casa, há um hábito, portanto há tudo uma dinâmica que tem que ser iniciada, que não existia antes, portanto há uma bebé que é a prioridade número 1, há horários completamente diferentes, há muito cansaço à mistura, há muito poucas noites a dormir e isso tudo influencia tudo o que acontece. Mas passado 3 semanas dela nascer, eu comecei a exercitar-me pouco a pouco. Isto não referi que eu tive um parto bastante difícil, ela foi tirada com ventosas, eu estava fisicamente muito débil no sentido em que toda a minha parte abdominal estava muito enfraquecida, a minha zona lombar estava muito enfraquecida, eu tinha imensas dores ao nível da zona lombar. Mas eu pouco a pouco comecei a exercitar, mais ou menos 3 semanas depois, coisas muito fáceis, exercícios de mobilidade, coisas muito simples.
O que é certo, e por razões que não são importantes para aqui, eu comecei a trabalhar 2 meses depois da Noa nascer. Eu não estava fisicamente ainda recuperada, mas comecei logo a trabalhar. E o meu, obviamente que eu ainda tinha na altura, 3 semanas depois eu tinha 73 quilos, e eu presumo mais ou menos quando eu comecei a trabalhar, portanto eu comecei a trabalhar em dezembro, ela nasceu no final de setembro, eu comecei a trabalhar no início de dezembro, a dar aulas, e eu tinha mais ou menos, eu presumo que devia ter mais ou menos 69, 70 quilos, não tenho bem a certeza, mas tinha mais ou menos esse peso. E obviamente que eu queria estar bem fisicamente porque ia começar a dar aulas, mas eu não tinha muito essa preocupação, não era a minha preocupação principal. A minha preocupação era realmente estar bem comigo mesma, e eu estava bem comigo mesma. E quando houve a subida do leite, eu comecei a amamentar a minha filha, foi tanta coisa em simultâneo que eu continuava a ter aquela apreciação enorme e a gratidão enorme pelo meu corpo e por tudo aquilo que estava a acontecer. Então eu voltei a trabalhar e voltei aos meus treinos de ginásio, mas assim ainda muito soft e no pouquinho tempo que eu tinha, porque a minha filha ainda era muito pequenina. Eu deixava na altura com a avó dela e tinha que tirar leite, então ainda era muita dinâmica e muita coisa ainda a acontecer ao mesmo tempo, então eu deixei as coisas fluírem de forma natural. E eu mantive sempre aquele pensamento, não vais fazer dietas, vais te alimentar de forma equilibrada, vais te alimentar bem. Eu tinha plena consciência que a qualidade do meu leite estava diretamente ligada com aquilo que eu comia. Então eu estava a comer normalmente, a ter cuidado com aquilo que comia, mas nada que eu tivesse que me preocupar demasiado. E eu pus este objetivo na minha cabeça, eu quero baixar dos 60 quilos. E não pus nenhuma data. Foi a primeira vez que eu, por um processo de emagrecimento, algo que eu queria muito que acontecesse, eu não coloquei nenhuma data. Disse, eu vou deixar o meu corpo ter o tempo dele, até porque eu percebia perfeitamente que eu não estava a dormir, portanto haviam outras condicionantes que eu não conseguiria controlar, portanto eu respeitei o meu tempo. Eu disse, eu vou fazer o melhor que consigo, que é alimentar-me bem, que é treinar, sem exageros, que é dentro do meu tempo e daquilo que eu consegui fazer é dar o meu melhor, mas eu não me vou cobrar, vou deixar ir. Portanto, a minha filha nasce no final de setembro, como disse, e em junho, mais ou menos junho, não tenho bem a certeza se foi maio ou junho de 2018, eu atingi menos de 60 quilos. E eu não tinha um valor assim específico que eu queria atingir, eu só queria baixar dos 60, porque eu sabia que quando eu tinha tido menos de 60 quilos, 59, 58, era o peso que eu me sentia bem. E não era tanto pelo valor lá, era pelo desafio, porque eu já não conseguia ter esse peso há tanto tempo. Eu presumo que a última vez que eu tinha tido abaixo dos 60 quilos, não sei, não tenho a certeza se foi no final de 2013 e início de 2014, mas já era há muito tempo. Então eu tinha aquele valor na minha cabeça que era um desafio, e então quando eu consegui chegar até lá, foi assim, eu não sei explicar, foi assim um orgulho, foi tão bom, foi tão bonito. Eu consegui vestir roupa que eu já não vestia há muito tempo. Eu tinha umas calças da Salsa que eu adoro, ainda tenho hoje, que eu adoro, que são fantásticas e que eu só conseguia vesti-las se eu tivesse menos de 60 quilos. E eu fiquei tão feliz quando eu consegui vestir, as lágrimas correram pelo rosto. É aquele desafio, é aquela conquista de uau, eu consegui, eu trabalhei para isto, eu mereço isto. Eu celebrei tanto assim dentro do meu coração, com tanta gratidão, porque foi o meu esforço, mas foi esforço porque me respeitei, porque respeitei o meu tempo, dando sempre o meu melhor, não dando desculpas de estou a fazer isto ou não, dando sempre o meu melhor. Não me privei de comer nada, comi tudo, sem me privar. Se queria comer um chocolate, comia, mas também não fazia isso com muita frequência. Eu tinha consciência daquilo que estava a fazer. Eu acho que isso foi o que mudou tudo e fez com que eu chegasse ao meu resultado. Estamos em maio, junho de 2018 e eu disse, eu quero continuar a melhorar o meu corpo, eu quero ficar mais tonificado, eu quero ser mais forte.
Entretanto, obviamente, neste processo há outro processo de cura que eu necessito, portanto eu lesiono-me, eu fiz uma lesão grave nas minhas costas, na minha zona lombar principalmente, porque comecei a treinar quando não devia, porque ainda não estava recuperada, isto aqui já é outro tema, então eu fiz uma lesão ao nível da minha coluna que me obrigou a parar durante 3 semanas, e eu não conseguia, eu tinha mesmo muitas dores nas costas. Eu fiz basicamente uma escoliose, que é um desvio lateral da coluna, por colocar barra nas costas, porque não tinha esta zona muito fortalecida, por diversos fatores, stress, cansaço, por muitos outros fatores que serão para outro episódio, mas portanto eu tive aqui uma pausa e tive aqui uma lesão e outro processo de cura que eu tive que fazer que demorou alguns anos, e que eu irei explicar isto mais à frente. Mas isto aqui apenas para enquadrar que eu queria ficar mais forte, eu queria cuidar de mim e o meu objetivo não era ficar mais tonificado ou mais forte pela aparência física, não, eu queria estar bem comigo. Eu tinha imensas dores na minha zona lombar, havia imensa coisa que, em termos de exercícios que eu não conseguia fazer. Eu não conseguia fazer burpees, eu não conseguia fazer coisas que eu conseguiria antes. Isso deitou-me bastante para baixo. Então, o meu objetivo principal em termos de treino era saúde, era bem-estar, era eu quero estar bem comigo mesma. Eu quero fazer as coisas que eu gosto de fazer sem ter dor. Muitas vezes para agarrar a minha filha, eu não conseguia agarrá-la pelas dores que eu tinha na minha zona lombar. Eu lembro-me quando a minha filha fez 1 ano, de eu estar a agarrá-la e foi um dia bastante estressante, bastante movimentado. Eu cheguei ao fim do dia e eu estava a tentar agarrá-la e eu não consegui levantar-me. Então há aqui outro processo de cura que se seguiu a seguir, mas basicamente eu continuei a treinar, entretanto Pilates entrou na minha vida e eu consegui curar-me, mas isto é outro tema, não vou entrar por aí agora. Mas para dizer como é que eu cheguei aqui hoje, portanto hoje à data de gravação deste podcast estamos em maio de 2022, e o meu peso, desde que eu atingi os menos de 60 quilos, eu não sei precisar ao certo quando é que eu atingi os 58, 57, sendo que não era um valor que eu tinha assim muito, que eu queria muito atingir, eu só queria estar bem comigo e o principal objetivo era baixar dos 60. Eu hoje mantenho mais ou menos com 57, 58 e varia, 59 às vezes vai um bocadinho, eu nem peso porque isso não é importante para mim, importante para mim é aquilo que eu sinto, como eu me vejo no espelho, como a minha roupa está para mim, como o meu corpo me permite escolher a minha roupa. Então o valor que está na balança já não é o mais importante para mim. Mas desde 2018 até hoje, 2022, eu continuei a cuidar das minhas emoções, eu continuei a ter um carinho e um respeito enorme pelo meu corpo, por toda a transformação que aconteceu. Eu continuei a dar de mamar à minha filha quase até ela ter 2 anos. Então, fisicamente houve muita coisa que aconteceu. Mas há um ou outro episódio que eu devo mencionar que tiveram muito próximos dos meus demónios voltarem em termos da minha compulsão. E isto já, entretanto, eu mudei de país, isto foi em Portugal, em 2019 eu mudei de país, no início de 2020, portanto eu mudei de país no final de 2019, em novembro. No início de 2020 a pandemia acontece no mundo inteiro, nós entramos em confinamento aqui no Catar, eu perdi trabalho, fiquei sem dinheiro, e há todo um novo processo que se inicia novamente com a pandemia, que eu acho que a pandemia colocou muita coisa no seu lugar, na minha opinião, e foi um processo muito longo de reestruturação de quem é a Raquel e o que é que a Raquel quer e de olhar para dentro mais uma vez. Eu nessa altura o meu problema de costas ainda não estava resolvido, mas a minha compulsão e a forma como eu me estava a alimentar e a treinar, sem exageros, estava sem dúvida controlada. Mas há um episódio específico em 2020, mais ou menos em julho, agosto, não sei precisar, em que há um dos meus clientes que faz um comentário em que eu estava mais gorda. E aquilo foi como um despertar, foi quando alguém toca na ferida
e no final da nossa sessão, da nossa aula, aquilo poderia muito facilmente ter despoletado a Raquel que volta às dietas e a Raquel que tenho a certeza que se voltasse às dietas passado pouco tempo ia voltar à sua compulsão alimentar. E foi um episódio para me provar que eu realmente tinha que ter trabalhado isto em mim. E apesar daquilo ter sonado a campainha de será que eu estou mesmo, será que eu preciso fazer dietas, eu rapidamente disse não, esquece. A opinião dele é a opinião dele, primeiro ninguém lhe pediu a opinião, é a percepção que ele tem, não é a tua. A opinião dos outros é sempre a percepção que elas têm, nunca é sobre ti, é sempre sobre elas. Eu só consigo ver em ti aquilo que eu tenho em mim. E não quer dizer que quando eu faço uma crítica para alguém porque ela é gorda e eu não é, e eu não sou, não, obviamente se eu não sou, não está em mim, mas eu vejo isso, a minha mente relativamente ao corpo não está correta, está distorcida. Eu não tenho o direito de dar uma opinião sobre o corpo de alguém se a pessoa não me pede, eu não tenho esse direito. E aquilo foi assim um episódio que me fez, uau, não, esquece. Eu estava com o mesmo peso. Obviamente que o nosso corpo mesmo com o mesmo peso pode mudar, sem dúvida, nós podemos perder mais massa gorda, ganhar mais massa muscular, temos mais tonificação, portanto o peso em si não diz muito, mas eu sabia que eu não tinha feito nada para ter aumentado de peso, que aquilo era a percepção que aquela pessoa tinha de mim e que dizia zero respeito sobre mim, era a opinião dela e eu rapidamente, aquilo não me afetou, quer dizer, afetou, mas eu cancelei. Mais à frente tenho outro episódio de outro cliente que também faz um comentário relativamente a isso. Não sei se foi na mesma altura, mas eu presumo que tenha sido pouco tempo depois e aquilo, tipo, duas pessoas a dizer que eu estou mais gorda. E eu não estava, eu tinha exatamente a mesma estrutura, não estava, portanto, é a percepção que a pessoa tem de outra pessoa. E mais uma vez eu voltei a pensar, será que eu preciso voltar a fazer dietas? E como eu vim a trabalhar durante tanto tempo, portanto, nós estamos em 2020, eu comecei este processo no início de 2017. São anos em que eu já venho a trabalhar em mim, nas minhas emoções, mas obviamente eu continuo com medos, com inseguranças, portanto, eu não sou perfeita. Hoje eu ainda tenho medos e inseguranças, se calhar já não tanto relativamente ao meu corpo, mas tenho relativamente a outros assuntos, sem dúvida. Somos todos humanos no final. Então, aquilo veio colocar cá fora novamente os meus medos, os meus demónios, as minhas inseguranças, isso. E eu não vou fazer, eu prometi-me a mim e à minha filha que eu não voltaria a fazer dietas, não vou fazer. Passado pouco tempo deste episódio aconteceu, o mesmo cliente que disse que eu estava gorda voltou a dizer, estás tão magra, e eu pensei, desculpa, esta pessoa não pode estar bem, isto é o problema dela, e aí eu tive a certeza, porque tinha sido muito pouco tempo depois, eu estava basicamente na mesma, podia se calhar estar mais magra, mas porque estava mais forte em termos, tinha mais massa muscular, menos massa gorda. Eu pensei, eu sinto-me bem comigo, eu aí parei e pensei, desculpa lá, para, quem vive contigo és tu, tu gostas daquilo que estás em ti, tu gostas como estás, tu gostas daquilo que está no espelho, e a resposta foi sim. Então o que é que a opinião do outro interessa? A opinião do outro pode mudar a cada 5 segundos. E uma pessoa pode dizer que estás magra, outra pessoa pode dizer que estás gorda, a outra pode dizer que tu estás bem, outra pode dizer que tu estás feia. Não importa a opinião do outro, a tua opinião sobre ti, sim. Isto era o meu discurso interno. E eu, a partir daí foi, não, isto sou eu não vou voltar a fazer dietas, eu gosto de mim como eu estou, se o outro não gosta, temos pena, problema dela, problema dele. No final de contas, nós temos que estar bem connosco mesmos. É sobre nós. E porque eu vim a trabalhar esta pessoa interior e a trabalhar a minha confiança, a minha autoestima, e porque a minha mudança veio de amor, a opinião hoje em dia das outras pessoas não me afeta. Da mesma forma que os elogios de alguém não me põem lá em cima e penso que sou o melhor, as críticas também não me põem lá em baixo. Para mim um elogio, eu agradeço, mas eu continuo aqui. Eu não subo lá para cima, não, é a opinião dela, é exatamente a mesma coisa, o elogio e a crítica é a percepção que aquela pessoa tem, mas que está dentro dela, não tem nada a ver contigo,
Porque tu és a mesma pessoa e vai haver outra pessoa que não gosta. Portanto, não é sobre esta pessoa, é sobre mim. Eu, como é que eu estou comigo? A opinião dela é sobre ela. E aquilo que eu penso de mim é sobre mim. Então, quando alguém me elogia, obviamente eu agradeço e eu fico com um elogio, mas eu não deixo que ele me leve. Não, isto é a tua opinião. Mas uma crítica também não me põe lá para baixo, eu continuo aqui. E uma crítica é a tua opinião, fica com ela. Então nós temos que criar este amor próprio e este ambiente em que nós nos protegemos a nós mesmos. E nós somos o nosso amor. E nós somos a nossa base. E aquilo que está à nossa volta, esta energia, tem que ser forte. E tem que ser positiva. E tem que sempre vir de amor. E esta foi a minha transformação toda, que já estamos em quase não, há 5 anos, porque desde que eu descobri que estou grávida, estamos a falar de 5 anos e 5 meses mais ou menos. Ainda há coisas que eu tenho que trabalhar em mim, sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida que aquilo que eu aprendi neste processo todo é que há muita coisa aqui nas nossas emoções, no nosso coração, que nós temos que trabalhar. E o nosso corpo altera-se depois disso. Não é uma dieta, não é um plano de exercícios diferentes que vai nos fazer mudar. É o nosso amor. E é um trabalho profundo que nós temos de fazer em nós mesmos para nós primeiro nos aceitarmos, perdoarmos-nos e podermos ir para a frente. O que nós fizemos de erros no passado e continuarmos a lá ir e porque é que eu fiz isto não vai ajudar, já está feito. Perdoa, segue em frente. E hoje quero partilhar contigo 6 passos que eu acho que, na minha opinião, são fundamentais para a tua cura, para a cura do teu corpo. Se estás num processo de emagrecimento, eu acho que são fundamentais tu trabalhares esses 6 aspectos e, mais uma vez, se tu precisares de ajuda, pede. Se achas que já tentaste de tudo contigo mesmo e não conseguiste, pede ajuda. Pede ajuda de um coach, pede ajuda de um psicólogo, pede ajuda de um personal trainer, pede ajuda de alguém que tu sintas que tens conexão, que achas que te pode ajudar. E deixa-te guiar, deixa que alguém te puxe, fazendo o teu trabalho e sendo responsável por ti, porque qualquer outra pessoa, ninguém vai fazer o teu trabalho. Uma ajuda é isso mesmo, alguém te vai guiar e vai-te mostrar o caminho e vai dizer faz isto ou faz aquilo, e às vezes é tentativa e erro e está tudo bem, mas és tu que vais escolher o caminho e és tu que vais te esforçar para, mas pede ajuda, ok? Então fica aí desse lado que eu vou-te explicar para já os 6 passos fundamentais para a cura do teu corpo, para que emagreças e para que atinjas o corpo que tu queres ter, ok? Então, o primeiro passo fundamental para uma transformação é aceitação. Aceita que estás como estás hoje. Aceita que tudo aquilo que tu passaste até hoje foi por um motivo, foi por um propósito maior. E faz esse trabalho de aceitares como estás hoje. Aceitar não quer dizer que te vais resignar, que não vais fazer nada. Não, aceita que estás como estás hoje e que tudo aquilo que tu passaste até hoje foi um processo e que tinhas que aprender alguma coisa para transformar em algo maior, mas sempre por aí, aceita, ok? Depois da aceitação é a mudança, faz uma mudança por amor. Se olhares no espelho e usares palavras como eu não gosto, eu odeio, altera, não podes dizer isso, diz eu quero mudar porque eu quero mais para mim, porque eu mereço mais. E começa a dizer coisas boas sobre ti, começa a trabalhar em ti, de dentro. Olha-te no espelho e diz, eu amo-te, eu aceito, eu respeito. Começa a procurar coisas em ti que tu gostas. Os teus olhos, o teu nariz, o teu queixo, as tuas unhas, o teu cabelo, os teus braços, o que quer que seja. Todos os dias vais procurando mais uma coisa que gostas em ti. Olhas-te no espelho, olhas-te nos teus olhos e diz, eu amo-te, eu aceito-te, eu respeito-te. Começa a dizer estas coisas bonitas para ti. A mudança tem sempre que vir de amor.
E a minha maior mudança aconteceu porque eu me aceitei como eu estava. Eu na altura tinha praticamente 70 quilos, quando engravidei. Eu aceitei como eu estava. Eu comecei a ver coisas bonitas em mim que eu nunca via antes. De todos os processos para trás que eu tinha passado, eu sempre tive e fiz crítica. Altera aquilo que não te preenche, aquilo que não te muda, aquilo que não resultou, altera. Portanto, recapitulando, aceita e muda por amor. E o terceiro é o respeito e a gratidão. Respeito pelo teu corpo e a gratidão pelo teu corpo, por todos os dias o teu corpo continuar a lutar para te manter aqui, neste planeta, vivo. Continuas a respirar, muito provavelmente, e espero que sim, que és saudável, consegues fazer as tuas tarefas do dia a dia. E se estás a passar por algum problema de saúde, mesmo assim, tenta ver a outra parte. Tenho a certeza que há coisas boas que estão a acontecer dentro do teu corpo. E mesmo que estejas a passar por algum problema de saúde, o teu corpo mesmo assim está a lutar para te manter aqui. Foca-te nisso. Tem um enorme respeito e uma enorme gratidão pelo teu corpo, por ti, pelo teu espírito, pela tua alma, por continuares aqui, dia após dia, a lutar para seres algo melhor. Então este terceiro ponto é super poderoso, é a gratidão por ti. O quarto ponto é tu queres melhorar. A aceitação não é resignação, como eu já disse. Tu queres melhorar, tu queres algo melhor. Tu gostas de ti como tu és, mas tu queres algo melhor. Tu queres estar melhor ainda contigo mesmo. Nós somos um ser, e temos que perceber isso e devemos pensar assim, nós somos um ser que estamos sempre em aprendizagem, sempre em progressão, ano após ano. Então nós queremos melhorar, nós queremos ficar melhor connosco mesmos, ter uma melhor relação connosco mesmos, melhorar o nosso aspecto físico, o que quer que seja, mas vê essa melhora e essa progressão e trabalha para ela. Então, o quarto ponto é, quer mais para ti. Continua a tua jornada de ficar ainda melhor. O quinto ponto é super, super importante, que é respeito ao teu tempo. Respeito ao tempo do teu corpo. Nós estamos num mundo em que parece que é tudo para ontem e vamos às redes sociais e vemos casos extraordinários de pessoas que perderam peso num curto espaço de tempo, com métodos mais ou menos saudáveis, com cirurgias ou não, e nós achamos que isso é que é o normal e que isso, não só não sendo normal, que é algo que é sustentável ao longo do tempo. E está tudo errado. O nosso corpo precisa de tempo. E uma linha de progressão não existe em lado nenhum. Uma linha de progressão assim. Isto não existe em qualquer área da nossa vida. Seja relacionamentos, seja financeira, seja a melhoramento do nosso corpo, fitness, aspecto. Não existe. O melhor atleta do mundo não ganhou sempre. O melhor empresário do mundo não fez sempre dinheiro fantástico. Não, isso não existe. Então uma linha de progressão é isto. Isto é uma linha de progressão. E muitas vezes vem-se para aqui. Isto é uma linha de progressão. Nós estamos a subir, mas há altos e baixos. E nós temos que saber aceitar que vai acontecer. Nós não somos seres perfeitos. E somos seres imperfeitos por alguma razão. Porque os step backs, ou seja, os passos atrás, os erros, as falhas, que não gosto de chamar falha, mas os erros servem para nós aprendermos alguma coisa. Alguma aprendizagem que nós temos que fazer com eles, que se fizermos tudo bem não vamos ter nenhuma aprendizagem. Então é muito importante nós darmos tempo ao nosso corpo e percebermos que um processo de transformação demora tempo. Eu, de 73 quilos, desde que eu fiz a minha primeira consulta de ginecologia, quando a Noa nasceu, até isto em outubro, estamos em outubro, eu perdi 13 quilos em 9 meses. E sou profissional fitness e faço exercício, fazia exercício 4, 5 vezes por semana, se não estou em erro,
Portanto, alguém que olhe para um profissional fitness que é ativo, que faz imenso exercício físico, que se alimenta bem, perder 13 kg em 9 meses não é nada de outro mundo. Não é um resultado de xanã, foi o resultado que o meu corpo precisou. Está tudo certo. O tempo vai passar de qualquer forma, mas é melhor o tempo passar e nós vermos progresso pouquinho a pouquinho. Houve meses que eu não vi progresso nenhum em termos físicos de perda de peso, há outros progressos, mas houve meses que eu não vi nada, mas eu continuei e consegui. E a questão está aí, nós muitas vezes sentimos frustrados e muitas vezes desistimos de nós mesmos porque não vemos os resultados na velocidade que nós achamos que é a velocidade correta. E se nós acreditarmos no processo e fizermos da nossa parte tudo aquilo que nós conseguimos nas circunstâncias em que nós estamos, é uma questão de tempo, tu vais conseguir, é só uma questão de tempo, ok? E o 6º passo, e que é tão importante e nós fazemos tão pouco, celebra. Quando tu atingis o teu objetivo, os teus objetivos, celebra, mas celebra mesmo e agradece-te e aprecia o teu esforço, aprecia o teu tempo, a tua energia, tudo aquilo que tu colocaste para atingir aquele objetivo. E não importa quanto tempo demoraste a atingir, não importa se foi num mês, se foi em 3, se foi num ano, se foi em 5, não importa. Tu conseguiste, tu não desististe de ti. E esse era o teu tempo, tinhas que passar por todas as aprendizagens para chegares onde tu estás hoje, para tu conseguires receber isso. E nós só conseguimos receber e celebrar quando passamos pelas etapas todas. E quando tu tens a sustentação feita do teu amor próprio, da tua autoestima, da confiança em ti mesma, quando tu chegas cá em cima e celebras, tu consegues manter esses resultados, porque tu tens uma sustentação. Mas se pelo contrário não trabalhas isto e atinges o resultado, isto vai acontecer. Tu vais voltar a repetir todo o processo porque não tens algo que te sustente. E o que te sustenta são as tuas emoções, é quem tu és. É a tua autoestima, a tua confiança, o teu amor próprio. É saberes que tu mereces estar aqui porque tu trabalhaste para isso. Então estes são os 6 passos que eu acho que são fundamentais para um processo de transformação, para que estejas em paz, em amor contigo mesma, com o teu corpo, ok? Isto era tudo aquilo que eu tinha para partilhar contigo deste meu processo, desde o início das minhas dietas, ao meu transtorno alimentar, que foi durante 10 anos, à minha cura, como é que a minha cura aconteceu desde há 5 anos e alguns meses. E como é que eu hoje estou comigo mesma relativamente, fisicamente ao meu corpo. Obviamente que há outros processos aqui, como disse, tive uma lesão na minha coluna, portanto há outros processos, outras curas que tiveram que ser feitas aqui ao longo deste tempo, que vou deixar para outro episódio. Mas muitas vezes quando tu estás a curar uma coisa, vem outra coisa atrás. Isto é um processo contínuo. Ok? Só quero que acredites em ti, que tenhas fé em ti mesmo e que tenhas fé em algo superior. Tudo aquilo que nós mandamos para o universo vem ter connosco. Então manda amor, porque nós queremos amor de volta, nós não queremos ódio. Se não dizias a ninguém, se não criticavas uma criança e não dizias eu odeio o meu corpo, porque é que dizes a ti mesma? Não mereces isso, mereces amor. Ok? Então, muito grata por estares desse lado a ouvir o meu episódio. De novo, conecta-te comigo, subscreve o canal, partilha com os amigos. E no próximo episódio tenho uma conversa muito, muito, muito especial com algo que é muito especial para mim, com alguém que me ajudou no meu processo. Vamos falar novamente de transtorno alimentar e de 2 pessoas que passaram por um transtorno alimentar. Portanto, vamos falar na mesma linguagem, na primeira pessoa, sobre isso. Então fica desse lado e não percas o próximo episódio. Beijinhos, até lá!